Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, a segunda do dia, em que, para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo deste sábado, 11 de julho de 2020, edição 33.337, no 100º ano de circulação da Folha de São Paulo, onde na página A15 nós temos uma notícia sobre a Polônia, sobre as eleições na Polônia e a importância do papel das mulheres para acabar com o governo de extrema-direita que o país vive. A reportagem ela foi assinada pela Ana Estela de Souza Pinto e o título é Mulheres podem ter papel decisivo em pleito na Polônia. Contra a retórica conservadora, eleitoras apoiam rival do atual presidente. Há inclusive um olho na reportagem da Marta Abramovitz, psicóloga, cientista social e autora do livro As Freiras Partem em Silêncio. O prefeito de Varsóvia, que é a capital da Polônia, Rafał Trzaskowski, em campanha, ele está 10 pontos à frente de seu rival na preferência feminina. Vejamos então o Rafał. Vejam a foto, vejam que há um forte apoio de senhoras ao redor do Rafał. E o Rafał, que é o atual prefeito de Varsóvia, a capital da Polônia, é social-democrata. Parece que o mundo está ganhando juízo, sobretudo após o crescimento da pandemia da Covid-19. A extrema-direita, sem soluções para os problemas de saúde e de economia, evidentemente estão perdendo a sua força, o que para nós é bastante significativo. A Marta, no olho do jornal, da reportagem, antes de começarmos, diz o seguinte: há alguns anos não havia a menor possibilidade prática de uma mulher se divorciar, mesmo que fosse vítima de violência. Veja que país retrógrado que é a Polônia. Mas é isso, antes da gente começar a reportagem, não se esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever no canal, de deixar um comentário, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais para nos ajudar a crescer. Muito obrigado. Quando lançou As Freiras Partem em Silêncio, Marta Abramovitz não imaginava que a história de religiosas que deixaram seus conventos faria tanto sucesso. 3 anos e 60 mil cópias depois, a escritora de 41 anos faz uma ligação entre o fenômeno editorial e o disputado segundo turno da eleição presidencial na Polônia, que acontece neste domingo, dia 12 de julho. Para ela, o livro de não ficção conta uma história de opressão e submissão que encontra eco na realidade das mulheres polonesas em geral. E veja que nós estamos falando de uma instituição católica no país mais católico do leste europeu. Formada em psicologia e ciências sociais, ela diz que freiras jovens foram proibidas pelas madres superioras de ler a obra. Mas por quê? É a verdade sobre nossas vidas, questionaram as mais novas. Sim, é a verdade, mas não deve ser lida. Foi, segundo Abramovitz, a resposta das madres superioras.
O mesmo se passa com os direitos das mulheres na sociedade polonesa. Para variar, em qualquer lugar do mundo é assim. Quando alguém expõe a verdade, e essa verdade dói, incomoda, mexe com o que as pessoas foram a vida toda, sobretudo as instituições que têm muito a esconder, é claro que nós temos problemas. Há uma verdade que não pode ser revelada em voz alta, afirma a escritora, para quem as mulheres são as maiores vítimas do conservadorismo e podem ser o principal instrumento de mudança nessas eleições. Abramovitz diz que nas cidades menores do leste e do sul do país, região que dá os maiores índices de votos ao PIS, Lei e Justiça, partido do atual governo, há alguns anos não havia a menor possibilidade prática de uma mulher se divorciar, mesmo que fosse vítima da violência. Gente, é para acabar em plena segunda década do século XXI ter que ouvir isto. Uma mulher ter que continuar a ficar casada após apanhar do marido. Dá para acreditar que a Polônia, que faz parte do bloco Visegrad, que é uma área de desenvolvimento significativo do leste da Europa, em que os alemães investem pesadamente, pode ser tão retrógrada nos costumes assim? O presidente Andrzej Duda, que concorre à reeleição com apoio do PiS, que é o partido Lei e Justiça de Direita, na Polônia presidentes não podem ser filiados, por isso que ele não tem um partido definitivo, já afirmou que a Convenção de Istambul, instrumento europeu de combate à violência doméstica e proteção às vítimas, deve ser abolida. Políticas do PiS, como Beata Kempa, já declararam que a igualdade de gênero é simplesmente heresia. E na visão de família defendida pelos conservadores, cada mulher deve carregar sua cruz. Ou seja, há políticos e mesmo mulheres que defendem o machismo na Polônia. Não dá para acreditar. No nível de desenvolvimento econômico em que a Polônia atingiu, primeiro, ser governado por um presidente de extrema direita e, segundo e mais grave, ter esse machismo todo como base política. Na estimativa das organizações de direitos humanos, mais de 700 mil mulheres por ano carregam essa cruz em silêncio na Polônia. Então nós temos 700 mil mulheres que apanham de maridos todos os anos na Polônia e sequer podem denunciar. Os casos de violência doméstica registrados são cerca de 90 mil por ano, mas pouco mais de 10% das vítimas fazem denúncias, segundo os pesquisadores. Para angariar a boa vontade feminina, o PiS tem incentivado a criação de círculos de donas de casa nas regiões rurais, aos quais destinou em 2018 o equivalente a 22 milhões de reais e em 2019 outros 40 milhões de reais. O partido do governo também aumentou os gastos em programas sociais, entre eles o pagamento de 500 zlotys. Zlotys é a moeda da Polônia e ela vale inclusive mais que o real, já que 500 zlotys valem 636 reais mensais por criança, verba que faz bastante diferença nas regiões mais pobres. Mesmo assim, pesquisas de intenção de voto mostram que na preferência das mulheres, o presidente polonês aparece mais de 10 pontos percentuais atrás de seu rival,
o atual prefeito de Varsóvia, Rafał Trzaskowski, pronuncia-se Trzaskowski, entre mulheres jovens, e o prefeito tem o dobro da preferência. Então, realmente, as mulheres, que são a maioria na maior parte dos países do mundo, têm evidentemente que se posicionar, e desta maneira elas podem decidir o futuro da Polônia e acabar com esse absurdo, que eu não acredito que eu estou falando sobre isso, como disse, em pleno século XXI, passados 20 anos, ter que ouvir um absurdo desse em relação à Polônia. Mas é isso, nós faremos uma segunda parte desta reportagem para encerrá-la. E amanhã, domingo, dia 12 de julho, serão as eleições da Polônia e nós vamos acompanhar e posteriormente dizer a vocês quem é que venceu. Esperamos que o Rafał Trzaskowski mude essa pesada realidade das mulheres polonesas. É isso, gente. Ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem. Não se esqueçam de deixar a sua curtida. Muito obrigado. Até a próxima.